O Romário quis se vingar do Bolsonaro votando contra o Rogério Marinho na disputa pelo Senado, impondo a derrota final do bolsonarismo na política por enquanto. Só que agora o Romário está sendo atacado pelos bolsonaristas nas redes sociais, aumentando ainda mais a divisão dentro do PL, o que assusta os bolsonaristas, porque eles temem que essa implosão do PL possa provocar a mesma coisa que ocorreu com o PSL, e os bolsonaristas perderam força dentro do Congresso. E aí o Lula tem uma grande possibilidade de expor os bolsonaristas, como o Marcos Doval, demonstrando assim sua força. Só que há um receio dentro do PT que a prisão do Bolsonaro possa provocar com o ex-presidente a mesma coisa que ocorreu com o Lula e Bolsonaro sair fortalecido. Eu vejo que isso é um erro de interpretação e Bolsonaro tem sim que ser preso. Na sua opinião, a prisão fortaleceria Bolsonaro? O que você acha da vingança do Romário? Deixe o seu like se você gosta de ver o bolsonarismo ruindo e, claro, se inscreva no canal. Como você bem sabe, e eu avisei que isso iria acontecer na semana passada porque as notícias já pipocavam, o Romário ele se vingou do Bolsonaro mesmo na disputa pelo Senado. Link aqui no card para que você entenda todas as motivações do baixinho contra o Bolsonaro, mas basicamente o Romário quis se vingar porque o Bolsonaro apoiou o Daniel Silveira ao invés de apoiar ele, Romário, na disputa pelo Senado em 2022. Romário, Marinho e Bolsonaro são do mesmo partido, o PL. E como você ficou sabendo também, o Rogério Marinho foi derrotado pelo Rodrigo Pacheco, impondo assim a derrota final do bolsonarismo na política, pelo menos por enquanto. Tem vídeo também comentando, link aqui no card. Os bolsonaristas, eles contam 4 votos em favor do Rodrigo Pacheco que foram traições ao Rogério Marinho. Desses 4 votos, nós temos o voto do Romário, o voto do Marcos Doval, o senador de todo o quiprocó bolsonarista, que você bem sabe, link aqui no card, de toda a história, as denúncias do Marcos Doval. Ele diz que votou no Marinho. Nós não temos essa confirmação, nem dá para saber. E os outros 2 votos ainda estão ocultos. Nós não sabemos. Só que o Romário, pelo fato dele não ter divulgado o voto dele, ele começou a ser alvo nas redes sociais por parte dos bolsonaristas, que começaram a criticá-lo, começaram a falar que deveriam ter votado no Dani Silveira ao invés de votar no Romário. Os bolsonaristas hoje, eles só detestam mais o Marcos Doval do que o Romário. Por isso que eu falei para vocês no vídeo recente que não adianta o Marcos Doval esperar solidariedade da família Bolsonaro, porque ele não vai ter. Marcos Doval é apontado como um traidor pelo bolsonarismo e o bolsonarismo passa por cima de todos os traidores e vai passar por cima do Romário também. Só que o Romário tem aí mais 8 anos até a próxima disputa. E até lá, tem que ver como que vai ficar toda essa situação envolvendo o bolsonarismo e a direita. E isso passa também pelo PL. Porque como vocês viram, o Romário ele tem os seus interesses próprios. Os bolsonaristas também têm os seus interesses próprios. E a ala mais pragmática e política do PL também possui os seus próprios interesses. Então isso provoca uma divisão no PL. E é uma divisão que vai para além das questões do fundo partidário. Porque você sabe que o PL vai ter um fundo partidário bilionário. E é claro que o clã Bolsonaro tá de olho grande nesse fundo partidário. Mas isso vai para muito além de simplesmente uma questão de dinheiro, mas uma posição do partido com relação ao governo Lula. Porque os bolsonaristas, eles têm uma força grande nas redes sociais. Todo mundo sabe. Carla Zambelli, Ricardo Salles, o Flávio Bolsonaro. É só você pegar os principais candidatos parlamentares que foram vitoriosos do PL, de qual esfera ou de qual grupo eles pertenciam. Todos eles eram bolsonaristas. Então eles conseguem ter uma independência na candidatura. Agora, integrantes do PL mais antigos, não. Então eles querem se posicionar junto ao governo e os bolsonaristas não querem. Porque ao estar junto ao governo, você pode conseguir cargos, comissões e verbas. Os bolsonaristas querem completa distância. E isso fez com que os cargos de oposição migrassem para a extrema direita e não para a direita. Quem vai ser o líder da minoria na Câmara dos Deputados? O Eduardo Bolsonaro. Então a ala do PL bolsonarista começou a puxar a oposição para a extrema-direita, isolando assim o PL mais antigo e puxando, vindo a reboque. Só que isso provoca um grande receio nos bolsonaristas, porque eles têm uma experiência prévia muito ruim. Em 2019, eles tentaram pegar o PSL para eles. E no segundo semestre de 2019, ou seja, no início do segundo semestre do governo Bolsonaro, o PSL simplesmente implodiu. E aí o que aconteceu?
Os bolsonaristas, mesmo tendo Bolsonaro como presidente da República, eles não conseguiram se alocar em comissões, em cargos dentro do parlamento. E eles querem evitar isso a todo custo, porque se eles não conseguirem se posicionar em posições estratégicas no Congresso, o governo Lula vai ter muito mais facilidade do que já está tendo nesse momento com essa oposição completamente desarticulada. E essa é a chance do Lula mostrar força ao expor o senador Marcos Doval no Conselho de Ética do Senado. Na sua opinião, você acha que os bolsonaristas vão implodir o PL? Ou dessa vez eles aprenderam? Ou bolsonarista não aprende nunca? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. O colunista Ricardo Noblat, do Metrópolis, falou que o senador Marcos Doval indo para o Conselho de Ética do Senado é um grande teste para o governo Lula. Porque o Marcos Doval ele já está sendo investigado agora pelo STF. E o governo Lula pode deixar o Marcos Doval simplesmente sendo um problema do STF. Mas ele pode ir para o Conselho de Ética. Se ele for para o Conselho de Ética do Senado, nós poderemos saber qual é o tamanho da base do governo Lula. E de fato, o racha dentro do PL. Esse é um movimento importante que nós temos que acompanhar. Se o governo Lula quiser, e a gente vai ficar sabendo disso pelas conversas de bastidores, isso é óbvio. Se o governo Lula quiser mesmo punir o Marcos Doval, e ele tiver força suficiente aproveitando dessa fragmentação do PL, ele vai conseguir. Se isso não sair, o governo Lula não quer, ou não conseguiu, nós vamos saber a real dimensão da força de Lula no Senado, principalmente. Então, Marcos Doval, ele é um bom teste para o governo Lula e a sua força no Congresso. Entretanto, existe um receio no PT, isso foi apontado pelo Paulo Capelli, mas também por outros veículos de imprensa. O Paulo Capelli colocou essa informação hoje, no domingo, que há um receio no PT que, ao expor demais o Bolsonaro, isso possa promover a prisão do ex-presidente. Isso, com o Bolsonaro na prisão pelo STF, ele poderia sair fortalecido caso a prisão não tivesse aí um fato cabal, um batom na cueca, que ainda na visão do PT não foi encontrado. Alguns aliados do Lula, eles acreditam esse fortalecimento do Bolsonaro a um episódio semelhante ao que ocorreu com o Lula. O Lula foi preso e depois saiu mais forte. Eu particularmente acho um erro essa interpretação, porque as duas situações são completamente diferentes. E a prisão de Bolsonaro nada tem a ver com a prisão de Lula. A prisão de Bolsonaro o enfraqueceria demais, pessoal. Mas eu já expliquei todos esses receios do PT, do STF e a minha posição com relação a isso, link aqui no card. E por que enfraqueceria o Bolsonaro? Porque os bolsonaristas, eles têm o grande receio é ter uma direita sem a necessidade do Bolsonaro. Ou seja, uma direita sem Bolsonaro. E aí a força política dos bolsonaristas, que hoje é estimada em 58 milhões de votos, ficaria muito restrita a pequenos nichos. O próprio Valdemar Costa Neto, ele acredita que o Bolsonaro está acabado politicamente. Já expliquei, já falei sobre isso, link aqui no card. Porque a rejeição ao Bolsonaro, ela é muito forte. Então o Valdemar Costa Neto tenta buscar outros nomes que tenham chance de disputar 2026. Tarcísio e o Romeu Zema, o governador de São Paulo e o governador de Minas Gerais, são esses postulantes, além da própria Michele Bolsonaro. Então, para os bolsonaristas, o surgimento de uma direita sem o Bolsonaro seria péssimo. Quando eu falo bolsonarista, estou falando do clã Bolsonaro, que tem ali as suas disputas internas. Porque agora há um grande desafio para os filhos do Bolsonaro, é manter a relevância do Bolsonaro sem ter um cargo e com grandes ameaças jurídicas. Esse vai ser um desafio. E internamente começam a ter algumas disputas, porque o Valdemar Costa Neto ele falou que prefere o Eduardo Bolsonaro para disputar 2026 caso o Bolsonaro não possa sair como candidato. E ao falar isso, claro, é uma cutucada no Flávio, porque o Flávio Bolsonaro ele é visto pelo Valdemar Costa Neto como alguém que pode tentar pegar o PL para si ou influenciar na alocação do orçamento do partido. E isso o Costa Neto não quer. Então as divisões do PL ocorrem dentro também do coração do partido, aumentando a fragmentação, difundindo assim, diluindo a oposição, fortalecendo ou favorecendo o governo Lula. Essa história está muito longe de acabar. E os episódios, o conta-gotas para a destruição do PL já está ocorrendo.